O Rio Grande do Sul enfrenta uma das piores tragédias climáticas de sua história. O alto volume de chuva resultou em graves perdas humanas e materiais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora, as autoridades estão preocupadas com os riscos da exposição às águas que inundam as cidades. Esse contato representa um perigo significativo, pois diversos elementos nocivos à saúde se misturam com elas, podendo resultar em diversas doenças. No programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, nós vamos abordar as doenças que podem ser contraídas nessas águas e como se proteger. Este é o nosso assunto. Este é o tema de hoje do Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Olá, já está no ar, está começando o Saúde e Qualidade de Vida de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Como eu falei, nosso assunto de hoje, não poderia ser diferente, relacionado à maior tragédia climática do nosso estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a médica da Estratégia Saúde da Família, Vani Lunardi de Fante, para nos falar como enfrentar esse desafio, enfim, sobre toda essa situação que o estado inteiro enfrenta neste momento. Doutora Vani, prazer em tê-la conosco, seja bem-vinda ao Saúde e Qualidade de Vida. Obrigado por ter aceito o nosso convite, ainda mais nesse momento que a gente sabe que todos estão aí, doutora, muito atribulados, com muitas atividades, ainda mais na sua área, que realmente é um segmento, é uma área que nesse momento, de extrema importância, mais ainda do que sempre foi, Prazer em tê-la conosco. Olá a todos e todas, é um prazer nós estarmos aqui, para poder esclarecer a população, já que é um momento de uma tragédia muito grande e uma tragédia inimaginável em todo o Brasil, que é assolado o nosso Rio Grande do Sul e a nossa querida Santa Maria. Bom, eu apresentei a doutora Vani como médica da Estratégia Saúde da Família, mas agora eu quero que a doutora explique, na verdade, tem um outro termo, que a senhora me falava antes de iniciarmos o programa. A senhora é médica... Isso, eu sou médica especialista em medicina da família e comunidade. O que é isso? vamos decifrar aí já. O nome é grande, mas a nossa especialidade, ela é uma especialidade mais voltada para a atenção primária à saúde. Nós trabalhamos na questão da saúde pública, Então nós trabalhamos com enfoque principalmente na prevenção das doenças, mas também na assistência, na questão de reabilitação, Trabalhamos também mas principalmente na questão da promoção à saúde. Então essa é o nosso foco principal da nossa especialidade. Então, aonde eu trabalho na Estratégia de Saúde São Francisco, que é localizada aqui no bairro Diácono João Luiz Pozobon. Especificamente naquela unidade ali, especificamente, a nossa unidade de saúde, então, é uma unidade pública. Eu sou concursada da prefeitura e lá nós temos, então, 2 equipes de saúde da família. Que atende toda aquela comunidade ali da região, doutora. Isso, então a Estratégia de Saúde da Família, ela se enquadra na questão de você acompanhar um território, como a gente chama, Então lá nesse território, que é especificamente de alguns residenciais,
nós temos a nossa população, que é uma população cadastrada, onde essa equipe, que é formada então por um médico, pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem e os agentes de saúde, nós cuidamos daquela população específica. Então ali nós fazemos ações de prevenção, ações de atendimento, nós acompanhamos pré-natal, nós acompanhamos o desenvolvimento das crianças, que é a puericultura, atendemos as pessoas em situações crônicas, né? Então, quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem asma, né? Nós também atendemos as situações agudas. A nossa unidade de saúde, então, ela trabalha 8 horas por dia durante a semana. A gente tem sempre a gente tem porta aberta para as pessoas que precisam alguma coisa aguda, então nós temos o acolhimento, onde sempre tem alguém da equipe que vai poder ter uma conversa mais reservada com a pessoa que nos procura para que ela precise, né? E ali nós podemos resolver aquela situação daquela pessoa, ou ela agenda uma consulta, ou ela tem a consulta agendada. Nesta nossa unidade de saúde nós fazemos vacina, nós fazemos procedimentos, então fazemos curativos, fazemos medicações injetáveis. A nossa unidade de saúde também, ela é uma unidade que tem uma farmácia distrital. Então, todas as medicações que tem numa relação municipal de medicamentos, a nossa unidade, ela proporciona para aquela comunidade que não precisa se deslocar para o centro da cidade, né, para poder pegar as suas medicações. Então, o nosso território, basicamente, não foi muito afetado pelas enchentes, né? Mas, como um todo, a gente trabalha também essa questão de promover a saúde e o cuidado com a água, que é uma grande veiculadora dessas doenças que vão associar, né? Que nós vamos conversar um pouquinho sobre elas, né? Então, embora a comunidade não tenha sido tão prejudicada, pelo menos o meu território, né? A comunidade ficou sem água, depois ela teve que voltou o abastecimento da água, né? E com isso a gente também tem que cuidar essa casa. De né? certa forma, todos, de uma maneira ou de outra, né, doutora, acabam sendo atingidos, né? Em uma dimensão maior, né? Outros nem tanto. Mas, por exemplo, a questão da falta de água, né? Praticamente a cidade inteira, né? Santa Maria inteira também sofreu um pouquinho, né, doutora? Mas a senhora falava a respeito dos atendimentos, enfim, de como é a unidade que a senhora trabalha, mas é algo assim, ó, muito interessante, porque acredito que vocês, né, os profissionais que atendem ali no dia a dia, acabam se tornando até muito mais amigos, né, porque conhece as pessoas, né, esse acompanhamento é interessante, né, e acredito que fique mais fácil também, de certa forma, de tratar, né, doutora? Com toda certeza. Eu, nesta unidade de saúde, já estou há 5 anos. 5 anos já, olha só, já é um bom tempo, né? Já. Então, praticamente, a gente conhece a comunidade, né? Então, a gente diz assim, que quando você trabalha na comunidade há muito tempo, você acaba conhecendo a pessoa desde que ela chega na unidade de saúde, né? Como diz, só pelo olhar, né? Só pelo olhar, da maneira como ela vem caminhando, né? Então, muitas vezes, né, a gente acaba conhecendo, né? E a nossa unidade, ela é uma unidade de saúde que ela é formadora, né? Então, ela trabalha no convênio com a Universidade Federal de Santa Maria. Então, ali nós temos a residência de Medicina de Família e Comunidade, né? Olha só que bom! Onde eu sou uma das preceptoras, né? Então, a gente ajuda a formar os profissionais, né? E com eles ali já é um grande apoio, né? Mais um apoio, né, doutora? Com toda certeza, né? Então, a gente sempre fala para os alunos, né? E eles acham diferente, né? Porque nós já conhecemos, então muitas vezes a gente nem precisa fazer uma clássica consulta, porque a gente já conhece. Já mais ou menos, né? sabe, já né? Já conhece, exatamente. Por né? isso que fica interessante, né? Tem esse acompanhamento, né? Sempre da comunidade, né? Isso. E ali as famílias, embora não diretamente afetadas, né? Mas elas podem ter parentes que podem ter sido afetados, né? Então, a nossa contribuição para a comunidade de saber quais são essas doenças que podem ser atingidas e os cuidados é muito interessante. Bom, doutora, antes de nós começarmos mais especificamente aqui em alguns questionamentos que nós temos,
só para nós, né, iniciarmos aí o nosso bate-papo, já começamos na verdade, mas de maneira geral, né, na sua percepção, aí, o que dá para se dizer a respeito de toda essa situação que nós estamos, né, infelizmente enfrentando aqui no nosso amado, no nosso querido estado, né, do Rio Grande do Sul. Realmente algo sem precedentes, né, doutora? Sem precedentes. É um sentimento assim, eu acho que cada pessoa, o sentimento é um sentimento de tristeza, é um sentimento de, ao mesmo tempo, o que nós vamos fazer, mas a esperança a gente não pode perder, né? Nós em Santa Maria não estamos tão afetados quanto Porto Alegre, né, pelo volume. Aqui foi mais pontual, né, isso, mas doutora? Nós ficamos isolados. Tivemos ali o Sechela, enfim, outros locais, mas algo mais exatamente. Pontual. Não tão abrangente, Não tão abrangente, mas nós perdemos algumas pessoas, né, tá certo, né? Nós ficamos praticamente isolados, né, por 3 a 4 dias, digamos, né? Ainda temos alguns bloqueios, né? Bloqueio de Porto Alegre, então quer dizer, isso afeta também algumas pessoas que precisavam, por exemplo, uma consulta especializada que não é feita aqui em Santa Maria, que é feito em outros municípios aqui, por exemplo. Sim, necessitava viajar. Exatamente, né? Nós temos algumas cidades aqui que são referências de consultas especializadas. Então, por exemplo, aqui Faxinal, né, Faxinal do Soturno. Então, a gente tem algumas especialidades que nós encaminhamos pacientes para lá. Então, ali ficou comprometido, né? Eu acho que ali tem, eu acho que é algo de oftalmologia. Oftalmologia, tem, isso. Né, Faxinal, oftalmologia, né, mais especializado, isso, né? O município de Agudo. Então, o município de Agudo é a nossa referência para cirurgias. Então, as pessoas também ficaram impedidas de chegar, né? E aos poucos a gente vai retomando essas consultas especializadas. Mas é um sentimento assim, acho que não tem ninguém que a gente converse, então o nosso assunto, além das vezes as pessoas que vêm à nossa unidade, o nosso assunto sempre vai ser esse. E eu acredito que por muito tempo nós ainda vamos conversar sobre essa tragédia, porque o Rio Grande do Sul vai ter que ser reconstruído. Né? Reconstruído, talvez cidades vão ter que ser mudadas de local, né? Porque eu acho que não vai poder ser igual ao que era antes. Nós já começamos com a tragédia ali de 2023, né? Em setembro, que tivemos o Vale do Taquari, né? Mas foi mais específico ali, né, doutora? As pessoas voltaram para suas casas. E agora, novamente, foram... Depois, e ainda só relembrando, né, doutora, após setembro, nós tivemos ainda um outro episódio em novembro, exatamente. Né? Uma dimensão um pouco menor, mas tivemos também em novembro. E agora, infelizmente, E temos que repensar também o que nós estamos fazendo com o planeta, né? Porque essas questões que estão aparecendo agora não são de hoje, né? Então, o que até agora nós fizemos para que essas coisas puderem acontecer, né? Questões de desmatamento, né? De assoreamento de rios, né? Construções inadequadas em locais inadequados. Então perpassa por todo um projeto, né? Político, um projeto assistencial de o que nós estamos fazendo, né? Que já não era novidade isso, né, doutora? Esses problemas, isso aí que a senhora mencionou agora, né? Isso, né? Então, nós também precisamos cuidar da nossa terra, né? Então, a gente cuida dos outros, mas os outros também são responsáveis por este cuidado, né? Então, a gente precisa ser uma coisa mais ampla. Eu acredito que os políticos de hoje, eles precisam pensar uma coisa mais... Como eu trabalho com a prevenção, né? Eu acho que prevenção de novas tragédias, né? E passa muito pelas políticas que eles vão ter que pensar, né? Antes não pensavam, talvez, né? Mas agora vão ter que pensar. Já aliás, não é o momento, passou do momento, passou né? Do momento, exatamente. Além do momento, né, doutora? As questões de agrotóxicos também, né? Quantas a gente nem está pensando na questão das águas também serem contaminadas com agrotóxicos, né? É verdade. A gente está pensando mais nas doenças diarreicas, das doenças causadas por bactérias e vírus, mas a gente também tem que pensar nessas questões
dos agrotóxicos, né? O quanto tem de agrotóxico no solo, nas plantas, e que agora a gente vai entrar em contato, né? São muitas as consequências, São muitas né? as consequências. Doutora, pois então, de acordo, né, com o IMET, aí, o Instituto Nacional de Meteorologia, a média pluviométrica em cidades como Porto Alegre, Bento Gonçalves, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, ultrapassou, né, os 650 milímetros agora no mês de abril e também agora na primeira metade de maio, né, representando 3 vezes mais que a média histórica para esse período. Então agora eu começo a lhe perguntar, né, mais especificamente, né, doutora, quais são, a senhora comentava agora sobre as consequências, enfim, né, quais são as doenças aí ou os problemas, né, de saúde que podem ser gerados aí a partir desse contato aí com a água contaminada, né, que nós temos muita água contaminada neste momento, né, doutora? As doenças que mais nos preocupam são as doenças diarreicas agudas, né? Então, que tanto pode ser provocadas, então, pelos vírus, pelas bactérias, né? Então, podem atingir adultos, crianças, né? Idosos, né? Sendo as crianças e os idosos a população que pode ter mais gravidade, né? Também temos uma doença que todos já devem ter ouvido falar, que é a leptospirose, né, que é causada por uma bactéria, uma espiroqueta, que pode provocar então também infecções, desde infecções mais leves até infecções mais graves, né? Essa é bem mesmo característica das águas, de inundações, principalmente de água parada, então de lama, né? Temos ainda as hepatites, né? Principalmente a hepatite A, né? Que também é uma doença que é veiculada à água, né? Temos também os riscos das pessoas que estão desabrigadas ou que estão ajudando as pessoas da enchentes, que são os cortes, os ferimentos, né? Acidentes com animais peçonhentos, então vamos ter, né, perigo de ter cobra, aranhas, né, outros ferimentos, na tentativa da gente salvar os animais, né, os animais domésticos. Então podemos ter então mordeduras de animais, então gato, cães, porco, cavalo. Então são muitas questões, né, não só das questões vinculadas pela água, mas é todo um contexto, né? A gente tem visto muito aí nos resgates, né, principalmente aos cães, que, né, da natureza deles, ficam assustados, né, ficam apreensivos, e aí tem aqueles que são mansos, mas tem os que não são tanto, né? Então realmente tem esse perigo, isso, né, doutora? Isso. Então aí a gente tem que pensar também na questão da raiva, né, dessas questões dos animais, né? E também a gente precisa, pensando na prevenção, né, o quanto essas pessoas talvez não com frequência vão a uma unidade de saúde para fazer as suas vacinas, né? Então muitas pessoas esquecem que a vacina do tétano, por exemplo, ela tem que ser feita a cada 10 anos. E que cada ferimento, né, toda vez que a gente tem um ferimento, é interessante a gente procurar uma unidade de saúde para verificar, então, essa questão da profilaxia do tétano, né, que é a prevenção através da vacina, e também para ver se precisa fazer um reforço, às vezes, antes daquele tempo que tinha sido combinado, né? Então, quando a pessoa vai a uma unidade de saúde que tem a sala de vacina, a profissional da sala de vacina, que geralmente é o pessoal da enfermagem, ou então é uma técnica de enfermagem, ou é a nossa enfermeira, né? Ela vai poder, então, avaliar a carteira de vacina e decidir, de acordo com aquele ferimento, qual é o tratamento que vai ser instituído. Desde, então, somente o reforço vacinal, ou às vezes a gente precisa usar o soro antitetânico e às vezes até precisa do antibiótico, porque é um ferimento que já teve uma infecção de pele e tudo mais, né? Então, são várias questões que a gente pode estar trabalhando nessa questão agora e que por essas questões está vindo à tona e as pessoas vão nos procurar nas unidades de saúde, né? E daí a importância, né, de manter essa questão da vacinação aí sempre em dia, né? Doutora, agora a Prefeitura divulgou, acho que 2, 3 dias,
a vacinação contra a gripe, né? Exatamente. Já está valendo, né? Exatamente. A campanha da gripe já começou, né, desde abril. Então, em abril, o Rio Grande do Sul sempre, esse ano foi priorizado, então, mais precocemente ainda, o início da campanha da gripe, né? Então, desde o dia 10 de abril que nós já estamos trabalhando com a questão da gripe. Né? Então, nós iniciamos primeiro com os grupos prioritários, então, que eram os idosos, as professoras, os profissionais de saúde, os apenados, né? Pessoal dos transportes públicos, né? E por incrível que pareça, a gente não teve uma grande adesão, né? Então, nós tivemos um dia municipal, inicialmente, e depois teve então o início da campanha nacional, né? E agora, então, já está liberado para toda a população. Então, a população precisa procurar, principalmente aquela população que está desabrigada. A partir dos 6 meses de idade, né? A partir dos 6 meses de idade. Aí direto, doutor, todo mundo. Até 200 anos. Todos e todas precisam fazer a vacina. E quando do início lá, então, não teve uma procura, doutora? Não teve uma procura tão grande. Pois é, o que falta, né? O que acontece com as pessoas que não... Olha, eu acho que desde a questão da Covid, né, ainda temos uns resquícios, né, daquela questão uma certa resistência, né? A vacina da gripe, quando era sempre para os idosos, era sempre associada que os idosos vão o governo quer acabar com os idosos, então vão dar vacina, né? Então, assim, ainda tem muita questão, mas nós das estratégias de saúde da família, das equipes de atenção primária que trabalhamos, né? Todo mundo que entra dentro das nossas unidades sempre é abordado pela questão da vacina, né? Então agora, por exemplo, quando começou já a liberar para todas as pessoas, nós já percebemos um aumento na procura e no percentual de vacinados. Sim. Né? Doutora, eu só vou pedir um espacinho aí para nós fazermos um intervalo. A gente segue no próximo bloco ainda falando, podemos falar um pouco mais ainda sobre a vacina e também a respeito dos outros questionamentos que nós temos aqui sobre, né, essas doenças aí que podem ser contraídas pela água, né? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso. Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. Já já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede.
não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Muito bem, nós já estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida. Nós estamos falando hoje sobre as doenças, né, que podem ser contraídas pelo contato com a água diante de toda essa situação que nós estamos enfrentando, né, desta tragédia climática aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos hoje aqui com a presença da doutora Vani Lunardi de Fante, e no bloco anterior, e a gente seguia conversando agora no intervalo, no bloco anterior a doutora falava a respeito das vacinas, né, quando eu questionei a respeito da vacina da gripe, né, doutora? Então eu só queria que a senhora reforçasse, né, essa questão especificamente da vacinação contra a gripe, porque a senhora nos falava que as pessoas hoje, né, nos abrigos, enfim, as pessoas que estão acolhidas estão muito mais próximas, né, muita gente junta no mesmo lugar, né? Próximas, né? No mesmo local, né, doutora? Além da tragédia, né? O Rio Grande do Sul agora está no inverno, né? Então, o inverno nós precisamos fazer a prevenção. Então, agora toda a população já pode fazer a sua vacina da gripe e também atualizar o seu calendário da vacina da Covid, que são duas questões que no inverno, né, são mais arriscadas. Então, as unidades de saúde da família que têm sala de vacina, elas podem ser acessadas e toda a população pode ser vacinada da vacina da gripe. Tá certo. Doutora, a senhora citou no bloco anterior, quando falava, né, que eu lhe perguntava das doenças, né, os problemas de saúde aí que podem ser gerados através desse contato, a senhora citou a leptospirose. É uma doença, dá para se dizer grave, né, séria, que tem que ter um certo cuidado, porque realmente pode ter consequências aí bem graves, né, doutora? Eu via até uma reportagem de um colega num determinado local que ele disse, olha, eu ia subindo aqui na escadaria aqui, tinha um rato morto. Então, quer dizer, nesse momento não é um, né? São vários, são muitos animais, são muitos ratos mortos, né, doutora? A leptospirose, então, ela é uma doença, né, que ela está muito associada às questões de enchentes, né? E teve um estudo do Rio de Janeiro que depois das enchentes lá que aconteceram no Rio de Janeiro, né, depois de 30 dias o número de casos de leptospirose no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, aumentou imensamente, né? Então a leptospirose é uma doença relacionada às questões da água parada, de enchentes, lamas, assim como a hepatite A, né? Mas a leptospirose, então, ela é uma doença infecciosa causada mais pela questão da urina do rato, né? Uhum. E ela, então, ela pode ser um caso, às vezes até assintomático, sem sintoma nenhum, até um caso mais grave. E ela pode, então, acontecer até 30 dias depois do contato que a pessoa teve com a água parada. Em média, é 15 dias daquele contato. Então, por exemplo, a pessoa vai numa unidade de saúde, então ela apresenta febre, muitas dores no corpo. Eu já ia lhe perguntar, a senhora disse que tem casos assintomáticos, mas... Isso, sim. Esses são os sintomas. Esses são os sintomas, então. Febre, né? A gente chama de dores musculares, mialgia, principalmente dores na panturrilha, né? Presença de manchas avermelhadas, né? Tipo sangue na esclera, né? Então esses são sinais que a gente precisa encontrar uma unidade de saúde para a gente ver. E se esses sinais a pessoa está associada, e a gente perguntar que ela passou pela enchente, ela passou por água parada, né? Mesmo que ela não tenha sido atingida pelas enchentes, mas ela ajudou alguma pessoa a sair da enchente, a gente sempre tem que pensar na leptospirose.
E a leptospirose, então, ela não tem, a gente tem tratamento, o tratamento é feito com medicação, é um antibiótico, então, que é prescrito pelo profissional médico, né? E ela é uma doença que geralmente ela cura. Então, quanto mais cedo a gente puder tratar, menos complicada ela vai ter, mas ela pode ter complicações graves até, e que pode levar à morte. Mas a princípio, se as pessoas, porque muitas doenças são parecidas nessa época, né? Então, febre e dores pelo corpo, agora estamos com a dengue, né? Isso. Então a gente tem que ter, né, febre e dores no corpo, alteração da coloração da urina, alteração da coloração da pele, procurar uma unidade de saúde onde o médico, né, vai ter a questão de talvez diferenciar as várias patologias que podem estar ocorrendo naquele momento. Mas então, com relação à leptospirose, já tivemos aí muitos casos, né, conhecidos da pessoa chegar e a óbito, né, doutora? Com toda certeza, com toda certeza. Nessas 2 semanas, assim, nesses 10 dias, né, da tragédia, ainda não recebemos nenhum caso suspeito de leptospirose, né? Mas eu particularmente já atendi um rapaz que ele tomou banho por um tempo, né? Ele ficou no final de semana tomando banho num açude e veio com esses sintomas, né? E era a leptospirose. Então a gente suspeitou, foi comprovado que era, a gente suspeitou, já iniciamos o tratamento, solicitamos o exame, que a gente não precisa esperar o exame, a gente pode tratar, Sim. Porque o tratamento é simples, é um tratamento que é disponível nas farmácias municipais, né? Então a gente pode começar já a fazer o tratamento, e isso é um ganho para que você não chegue numa situação de mais gravidade. E então, este caso já agora nesse período antes disso? Foi há uns 3, 4 anos. Sim, isso, sim. Não, nesse período ainda, na minha Mas unidade pelo fato de saúde, de ser num açude, num local provavelmente para fora, né, doutora? Exatamente, né? Para que a gente tenha essa ideia de que sempre perguntar se essa pessoa, se ela lidou, né, se ela entrou em contato com água parada. E o interessante é que a água em movimento, a leptospirose não é muito frequente de contaminação, ela é mais da água parada. Água parada mesmo. E a pele, né, ela pode estar com ferimento e o germe entra pelo ferimento, mas a pele íntegra também pode ser por ficar muito tempo exposta, por exemplo, né? Então, um bombeiro da Defesa Civil, ou um bombeiro, ou as pessoas que estavam ajudando nos resgates, eles ficaram muito tempo expostos, né? Então, essas pessoas podem também pegar a leptospirose pelo tempo que elas ficaram expostas àquela água contaminada. Pois era justamente aí que eu ia entrar nessa questão com a senhora. Com relação à prevenção, né, que a senhora tanto já falou aqui. Essas pessoas, não só as pessoas que ficaram desabrigadas, que tiveram contato com a água, né, das enchentes, mas justamente o que a senhora falou agora, essas pessoas que, acredito que muitas estão já em contato com a água por muito mais tempo do que aquelas que foram, né? Porque as que tiveram contato com a água foi de um determinado tempo, né? Graças a Deus foram resgatadas, foram socorridas, estão aí nos abrigos, né? De maneira geral, mas os resgatistas, os bombeiros, os voluntários, as pessoas que estão aí ajudando, estão diariamente, né, doutora, dentro em contato com aquela água, né? Naquela determinada região, na cidade ali onde estão trabalhando. Como prevenir, o que fazer, né? O que se pode dizer? Certo. Então, o Ministério da Saúde, ele não recomenda a profilaxia da leptospirose para a população em massa, né? Então, por exemplo, as pessoas que foram atingidas pelas enchentes, nós aqui de Santa Maria, nós não precisamos tomar medicação para prevenir leptospirose, né? Então, isso o Ministério da Saúde, né, não recomenda, o governo do estado não recomenda, a Sociedade Brasileira de Infectologia também não recomenda a profilaxia, porque já sabemos que existem grupos, né, grupos de mídia, de WhatsApp, né, essa questão de estarem procurando a profilaxia para a leptospirose, as pessoas que não ficaram tanto tempo em contato com águas contaminadas, né, águas paradas, que a gente não sabe se tem contaminação, mas
o Estado, então, ele recomendaria, né, para essa população de risco, então, os brigadistas, pessoas que ficam um contato maior, que pode-se pensar, se tiver medicação disponível em grande escala, né, pode-se fazer um planejamento para que essas pessoas realmente, daí elas sejam feitas com a profilaxia. E a profilaxia, né, é feita com um antibiótico dose semanal, né, tá certo? Tá? Mas isso é uma questão de que ainda não tem nenhum protocolo do Estado que faça isso, e nem municipal ainda, né? Mas isso está previsto para aquelas situações de risco, e os estudos ainda dizem que mesmo fazendo essa profilaxia, essas pessoas que tomaram essa medicação, elas podem ter leptospirose com os mesmos sintomas. Então, que o ideal era você estar sempre alerta a esses sintomas e já instituir a medicação e não só a profilaxia. Porque aí você pode retardar o tratamento adequado, que ele é mais prolongado com aquela medicação, só que ela é mais prolongada. Doutora, pois é, isso aí é uma prevenção, né? Então, para essas pessoas que estão trabalhando, ainda não tem nenhum protocolo, não tem protocolo municipal, mas assim, ó, mas se o governo e não seria do Estado, já o momento de se atentar para isso? Aí a gente precisa ter as autoridades, né, as autoridades sanitárias, elas já colocam lá que pode haver, os municípios ou o governo do estado, eles podem estar conversando sobre isso, mas que não tem um consenso na literatura. Então, a literatura, as evidências são muito fracas em relação a essa prevenção. E isso poderia, talvez, gerar uma questão como aconteceu, talvez, lá na época da Covid, onde as pessoas usaram aquelas medicações, né, que não eram indicadas. Então, por enquanto, não existe nenhum protocolo firmado com o governo do estado, governo federal, né, e municipal de se fazer a prevenção. E se for ser feito, vai ter que ser para essas pessoas específicas. Porque o brigadista, aquele que ele é responsável, vai ter que ser tratado aquele caso mais específico. E essas pessoas que já são desse tipo de assistência, eles vão ter a proteção individual, que são as botas, são as luvas, né? Então, aquele macacão de borracha, né? De borracha, né? Né? Então, essa é a principal prevenção, a barreira, né? Tá certo? Claro. Então, ficaria mais específico a uma questão agora, ver aquela população mesmo. Então, por exemplo, aqueles voluntários, né, que ficaram por muito tempo, então, de se pensar se pode ser ou não instituída essa profilaxia. Mas ainda não tem nenhum documento, nenhum protocolo que diga isso, por causa dessas evidências fracas, né? E se você pensar em usar uma medicação, às vezes, que pode faltar para outras questões, né? Vamos, então, fazer com que a população entenda, né, o que é a leptospirose, quando que ela deve procurar a unidade de saúde, né, diante desses sintomas que elas estão apresentando. Então, que não pensar que pode ser só uma gripe e nada, né? Teve febre, teve dor no corpo, né? Urina escura, alteração de coloração na pele, né? Então a pele mais amarelada, né? A urina mais escura, as fezes mais esbranquiçadas. Tem que investigar. Hemorragias, né? Tem que ir numa unidade de saúde. Né? Então, as unidades de saúde a gente está sendo treinado, está sendo orientado com muitos protocolos para a questão da leptospirose, para a gente, então, identificar esse caso e já instituir o tratamento. Então, quer dizer, aquelas pessoas que tiveram contato, né? Algum indicativo, algum probleminha, sentiu alguma coisa, tem que investigar, tem que procurar, não pode deixar de ir. Não pode deixar de ir, mesmo 30 dias depois de ter entrado em contato com a água.
Pode acontecer ainda. Normalmente o que a gente tem visto aí, né, nas enchentes aí, a água ela está sempre em movimento, água corrente, enfim. Talvez seja isso, porque a senhora comentou agora há pouco que existem casos mais específicos assim naquela água que fica mais parada, né? Exatamente. Tipo o exemplo que a senhora falou da pessoa que tomou banho no açude, né? Isso, né? Então, por exemplo, agora as águas baixaram, as pessoas vão ter que limpar suas casas. Então, aquele barro, né, que fica nos móveis, no quintal, aquilo ali pode ser um foco de infecção. Então, é por isso que a gente sempre diz, né? Então, é o contato com a água parada, com o barro, né? Então, para a pessoa não ficar só pensando, mas eu não tive contato com a enchente em si, né? Então, lá com a água, né? Mas se os móveis da casa, o quintal, então tá com aquela lama e tudo, né? E a pessoa vai mexer na lama sem uma bota, sem uma luva, sem a proteção, né, individual, ela pode, então, pegar a leptospirose. Então esse é o nosso alerta. Quer dizer que esse cuidado, com isso que a senhora está falando, né? Esse cuidado deve ser redobrado a partir do momento que Deus queira que passe muito rápido, né, tudo isso, e que as águas baixem e que as pessoas vão começar a voltar lá para sua casa, para o seu local, para começar aquela limpeza, como a senhora falou. Aí o cuidado deve ser maior. E a gente tem a questão da limpeza, né? Então, limpeza de caixas d'água, limpeza desses móveis, né? E o nosso grande aliado é uma substância que chama hipoclorito, né? Que nada mais é do que a nossa velha que boa, o Vex, né? Qualquer marcas mais famosas, né? Que é o hipoclorito a 2,5% que a gente chama, né? É o mais eficiente, doutora? É o mais eficiente, é o mais barato que tem em todos os supermercados. Então, por exemplo, o uso para a gente usar água, né? Então, a gente pode coar a água, né? A água com o nosso filtro normal de café, né? Aquela água coada, a gente pode ferver por 5 minutos, então espera a ebulição, ferve. Então aquela água, depois desse processo, ela já está pronta para o consumo. Se a gente não tem como ferver, né? Pessoas que perderam suas casas, estão lá nos abrigos e tudo, né? Então a gente pode usar o hipoclorito de sódio, que é a velha que boa. Então, para cada litro de água, a gente vai usar 2 gotinhas do hipoclorito, deixar por 30 minutos. Após isso, essa água já está pronta para o consumo. Né? Então, existem vários materiais na internet e tudo, né? O Telesaúde Rio Grande do Sul é um grande parceiro, né? Das informações para a comunidade, né? Então, ele tem os folderzinhos, a gente está trabalhando na unidade de saúde para informar a população como é que ela deve cuidar, como é que ela deve limpar, né? O uso da água. A gente agora tem que lembrar que a gente tem que lavar as frutas, as verduras, os legumes, né? Mais ainda, né, com água do que antes, deixar aquele velho molho, né? Então, para 1 litro de água, 1 colher de sopa do hipoclorito, deixar as verduras e as frutas ali por 30 minutos, né? Depois lavar em água corrente, né? Então, realmente para a gente poder não ter esses maiores riscos também. Doutora, com relação à água da torneira, né? Tivemos aí falta d'água, alguns locais ainda estão com falta d'água, e aí fica, de repente, aquele vai e vem, né? A água fica fraca, daqui a pouco some, né? 100%, se vai, leva um tempo, volta, as pessoas voltam a ter água. Algum cuidado específico, algo mais especial assim com relação ao momento ali que a água voltou ali na casa da pessoa, ela pode vir com alguma sujeira, né? O pessoal recomenda e comenta muito com relação à coloração, que às vezes vem um pouco diferente. Quais os perigos aí, quais os cuidados, né? Isso. Então, por exemplo, se naquela casa ela tinha um depósito de água, né? Então, a caixa d'água, né? O ideal é que a gente, então, limpe a caixa d'água, esfregue as paredes todas, né? Encha a caixa d'água. Para cada 1000 litros de água, a gente vai colocar 1 litro do hipoclorito.
1 litro da Quiboa, né? Deixa descansar aquilo ali, né? Tá certo? Deixa por umas 2 horas o descansar, né? Depois a gente abre a torneira, deixa que a água, então, ela circule pelas todas as torneiras, né? E aquela água que você jorra, né? Você pode aproveitar até para fazer a limpeza, né? E depois de 2 horas essa água já pode ser usada para o consumo. Mas a questão da limpeza das caixas, tanto das caixas d'água ou de bombonas, onde a gente vai acrescentar, né? E assim, aquelas pessoas que querem se prevenir mais ainda, além de colocar o hipoclorito, pode ferver a água. Pois eu ia lhe perguntar agora, água né? mineral. Porque as pessoas costumam fazer mais é ferver, né, doutora? Isso, o ferver durante 5 minutos é ainda o método para que torne a água potável. Aí digamos, segurança total. Segurança total. A água com fervida. O hipoclorito também. 1 litro de água e 2 gotas de hipoclorito, essa água está garantida. Um não exclui o outro. Não, pode fazer os dois, os dois. né? Os dois, pode fazer os dois, né? E sempre lembrar, né? Qualquer situação de que a gente vai se alimentar, lavar sempre as mãos, né? Depois de usar o banheiro e tudo, né? Trocar fralda de criança, trocar fralda do idoso, né? Lavar as mãos, né? Lembrar sempre, né? Que essas doenças são muito veiculadas por água, mas também pelos nossos toques, né? Então, nunca é demais lavar as mãos, né? A senhora comentou agora sobre as crianças, também um cuidado especial também, né? Com relação às crianças, principalmente nesse período, né? Crianças e idosos, né? São as 2 faixas que a gente tem que estar mais cuidando também, né? Tá certo? Água mineral também é um recurso, né? Mas sim. Na correria aí teve supermercados que ficaram no início sem aí de água, tudo, né? isso faltou, né? Isso, né? As pessoas também um pouco se apavoraram, né, doutora? Isso. E também uma grande questão também, a gente acreditar nas notícias que são veiculadas por veículos, então, idôneos, né? Ouvir o que a Defesa Civil, né, ela orienta, o que as próprias secretarias, a própria prefeitura, né, a Defesa Civil, os bons meios de comunicação, né, e não acreditar em fake news. Esse é o grande problema, né? E infelizmente, além de tudo, né, doutora, é um grande problema que todos nós estamos enfrentando nesse momento, que são as notícias falsas, né? As notícias falsas, exatamente. E aí, obviamente, também nessa questão da área da saúde também existem, né? Notícias falsas, hoje, daqui a pouco vai ter algum estudo que vai dizer o quanto matou as pessoas por acreditar em notícias falsas. Então, eu acho que as pessoas precisam retornar, precisam ser mais conscientes e acreditar nas autoridades, né? Então E não difundir aquilo que recebe, né? Exatamente. Porque muitas pessoas recebem, não adianta, assim, as pessoas recebem e aí já vão passando adiante e levam aquilo como se fosse a mais pura verdade. Sem Na filtrar, verdade não é. Né? Sem filtrar, sem saber a fonte e tudo mais, né? Então, tem que acreditar realmente nas autoridades que estão querendo protegê-las e não querendo destruí-las, né? É verdade. Doutora, eu acho que nós já estamos, vou ver com a nossa produção aí, já estamos quase finalizando, né, o bloco. Quero só voltar, antes de encerrarmos, doutora, com relação à vacinação da gripe. Somente para o pessoal aí que nos assiste nesse momento, né, que nos acompanha aqui pela TV Santa Maria, canal 19, também os internautas, e que querem, né, saber mais informações. Todos os postos estão vacinando contra a gripe, existem dias específicos, são todos os dias, qual é o horário, de maneira geral, o que dá para orientar aí para quem está nos acompanhando? Então, as nossas unidades de saúde, né, todas as que têm sala de vacina, elas têm a vacina da gripe, tá? Então, tem algumas unidades de saúde que elas têm horários específicos. Então, eu oriento as pessoas a acessarem o site da prefeitura, tá? Onde ali vai ter toda essa informação das unidades de saúde que estão abertas e as suas vacinas. Por exemplo, a Estratégia de Saúde da São Francisco, nós temos vacinas
todos os dias, todos os turnos, de manhã à tarde, menos quarta-feira à tarde, que é o nosso turno de reunião de equipe, onde a gente se reúne para fazer os planejamentos. Menos quarta à tarde. Quarta à tarde. Todas as salas de vacina, elas são abertas para todas as populações, independente se ela é ou não do território, né? Então, eu já ia lhe perguntar isso. Então quer dizer que na sua unidade, se eu moro numa outra região, nada impede que eu esteja meio próximo ou que eu queira ir até lá. Isso, sala de vacina a gente chama que é porta aberta, não importa o território, o local onde a pessoa mora. Isso, porque na estratégia de saúde da família a gente trabalha com o território, né? Claro. Daquelas pessoas cadastradas ali no nosso território. Mas sala de vacina é aberta, todos podem ser vacinados nas unidades. Tá certo. Doutora, mais alguma orientação, mais alguma coisa antes de encerrarmos para o pessoal aí que está nos acompanhando, para os nossos telespectadores? Eu quero deixar um agradecimento especial, né, ao nosso veículo aqui e um agradecimento especial às pessoas. Eu acho que nós, com todas as tragédias, a gente retornou a um sentimento de humanidade, de solidariedade. E eu acho que é isso que nós temos que aprender alguma coisa, às vezes, com as tragédias. E, para mim, a solidariedade do povo gaúcho, a solidariedade de políticos, não tendo partidos nem nada, eu acho que isso é o grande aprendizado e que nós temos que levar para a gente. Então, a solidariedade e a gente compreender que, às vezes, as coisas não acontecem por acaso. Mas parabéns ao povo gaúcho, parabéns aos políticos, a toda a comunidade que se envolveu e continuem ajudando, porque não acabou. Precisamos reconstruir o Rio Grande do Sul. Temos muito ainda, né, doutora? Temos muito pela frente. Vão ser dias, semanas, meses aí de muito trabalho, anos talvez, porque realmente a destruição foi grande, né? Foi grande. Mas é importante isso aí que a senhora falou, porque se pode-se dizer que tem algo bom no meio de tudo isso, é realmente ver, né, como o povo gaúcho é solidário e não somente, eu digo povo gaúcho porque estão aqui mais próximos, são do nosso estado, mas o povo brasileiro, quantos estados, né, estão neste momento ajudando o Rio Grande do Sul. Então, de maneira geral, é muito bacana, muito importante, né, ver esse estender de mão aí, né, de muitas, milhares, né, de pessoas, né, doutora? Nós somos brasileiros. É verdade. Nós somos o Brasil. Eu ouvi também em várias matérias aí, né, uma pessoa dizer que se todos fizerem o seu pouco, isso vai ser muito. E é verdade, né? Cada um fazendo aquilo que pode, aquilo que é possível, dentro, né, da sua atividade, do seu ofício, dentro daquilo que a pessoa sabe, cada um contribuindo, sem dúvida alguma, vai ajudar a amenizar, né, doutora? Cada um seu beija-flor, né? O beija-flor tentando apagar o incêndio da floresta com a gotinha que ele levava lá, né? Então, parabéns ao povo brasileiro. É verdade. Doutora Vani Lunardi de Fante, médica da saúde, da estratégia Saúde da Família, aqui conosco, a quem nós agradecemos imensamente, parabenizamos aí também pelo seu trabalho, né, de toda a equipe lá. Leve o nosso abraço a todos da equipe lá do posto. Que bom, como a doutora falou no início aqui do nosso bate-papo, que lá não tiveram, né, muitos casos, enfim, não aconteceu nada mais grave. Mas como a gente falou, né, todos acabam sofrendo de certa forma as consequências e é importante, né, essa atenção, né, e esse cuidado de todos, né, doutora? Muito obrigado por ter vindo ao Saúde e Qualidade de Vida. Obrigada. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa, que trouxe aqui a presença da doutora Vani Lunardi de Fante, com estes importantes, excepcionais esclarecimentos aí que ela nos trouxe, né? Teríamos muito mais ainda, mas sem dúvida alguma dessa forma a gente também cumpre a nossa missão aqui de informar, né, de orientar e de alertar a nossa comunidade, a todos que nos acompanham neste momento, né, com este tema de hoje relacionado a este momento que todos nós vivemos e sofremos de alguma forma, né, esse triste momento que o nosso estado do Rio Grande do Sul vive, né, com essa tragédia aí sem precedentes, né, a maior tragédia climática do nosso estado, do nosso povo gaúcho. O Saúde e Qualidade de Vida se despede, voltamos numa próxima oportunidade com mais convidados e com mais assuntos importantes aqui para você. Até lá!
Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.